Silene Oliveira, ou Tóquio. Bom, a Tóquio, ela é a protagonista da série La Casa de Papel. Confesso que eu tive que assistir o primeiro episódio de novo para fazer uma certa análise do que eu achava da Tóquio, porque na minha cabeça ela era muito diferente. Só ver o trailer novamente não seria o suficiente. Bom, eu assisti alguns episódios de novo para poder entender melhor ela, né? E eu lembro que na época em que a série lançou, eu ainda estava no ensino médio, foi em 2017, faz muito tempo que lançou a primeira temporada da série. E na época foi uma febre, né? Principalmente a Tóquio. Ela é uma personagem muito carismática, ela é uma personagem que te prende, porque ela não é aquela menininha boazinha que geralmente tem nessas séries que tem o cara que salva, ela vai precisar da ajuda dele para tudo. Embora em muitos momentos a Tóquio ela fique vulnerável, nós conseguimos ver ela como uma pessoa muito incrível, né? O que geralmente não acontece em filmes de assalto, tiro, com mulheres. E geralmente quando tem, as fraquezas dela não são exaltadas como do homem, né? Porque o homem, ele pode ter alguma fraqueza ali, por exemplo, ele pode ser muito impulsivo, ou ele pode ser muito solitário, mas com o decorrer da história a gente entende porque ele é assim. E isso não se torna só um defeito, se torna uma característica que ele tem por algum motivo, e não que ele é um monstro por isso. E geralmente mulheres, quando elas são vilãs ou quando elas têm defeitos, elas são mostradas pra gente como personagens horríveis, como pessoas malvadas, e que realmente os defeitos são algo deploráveis, né? Mas, voltando aqui à série, eu acho que eu saí muito do foco já. Eu queria falar um pouco sobre a Tóquio, né? Que ela já é a primeira personagem que nos é apresentada. Ela conta sobre o roubo que aconteceu, que ela fez cerca de 15 roubos, que ela cometia esses roubos, pelo menos alguns ela deu a entender que fazia esses roubos junto com o namorado dela, o amor da vida dela, ela falava, né? E que de ladra, quando atiraram contra esse namorado dela, ela virou assassina, né? Porque ela teve aquele impulso, né? Quem assistiu a série conhece muito bem a Tóquio. Na verdade, logo no primeiro episódio a gente já vê o quanto ela é impulsiva. Já nos primeiros 5 minutos da série, a gente conhece o professor, né, que é um homem que está seguindo ela e que ajuda ela a se livrar dessa traição da mãe dela, né? Que a mãe dela teria traído ela, marcado o encontro. Ele faz essa proposta para ela, que eu acho que é 2 milhões ou bilhões. Eu não me lembro muito bem, mas é muito dinheiro, eu acho que é bilhões, inclusive. Com essa proposta, eles ficam estudando o plano, né? O professor, ele fala que eles precisam de 5 meses para estudar o plano. Que assim como as pessoas estudam anos e anos para ganhar pequenos salários, eles estudariam alguns meses para ficar bilionários, né? Nessa reunião, eles têm os seus nomes definidos por cidades. É assim que a Silene vira Tóquio. Nessa mesma conversa onde eles definem os nomes, o professor deixa muito claro sobre a proibição de intimidade entre os assaltantes ali. A gente até entende, é um roubo, então se acontecer alguma coisa, é preferível que você deixe alguém para trás e siga o roubo do que você tenha um apego emocional. Lá a gente conhece também o Rio, a Nairobi, o Berlim, o Denver, o Helsinki, o Oslo. Ai, meu Deus, desculpa se eu estiver esquecendo alguém. Moscou, gente, desculpa, nossa, como que eu vou esquecer de Moscou? Maravilhoso, né? A Tóquio, ela é a narradora, né? Então a gente meio que já pressupõe nos primeiros segundos que ela é a principal. Porque ela começa narrando, ela que apresenta os colegas, os outros assaltantes, ela inclusive apresenta o professor, né? Que seria o cabeça de tudo. Bom, apesar da Tóquio ela ser uma narradora que eu não acho que ela é uma narradora não confiável, eu só acho que ela narra as coisas conforme ela vê. Às vezes ela pode expressar algum sentimento de forma exagerada, uma situação, mas dificilmente alguma coisa vai ser mentira. Eu não lembro de ter captado na série isso. Ela vai falar o que ela está sentindo, mesmo que seja uma narração extremamente exagerada e deturpada do que a gente está vendo na cena, percebe que ela é uma narradora confiável segundo o que ela vê. Porém, eu não acho que ela seja uma narradora tão confiável assim quando se trata dela. Porque quando a gente assiste o primeiro episódio, inclusive até os trailers, quando a gente vê, o que que a gente pensa? Ela é uma pessoa super segura, que ela é independente, até meio solitária, né? Porém, logo no primeiro episódio, você já consegue ver a instabilidade dela. Ela mostra a instabilidade dela.
Ela mostra a vulnerabilidade dela ali no final do primeiro episódio, quando ela acha que atiraram no rio, e ela tem essa vulnerabilidade que ela não sabe demonstrar. Não sei porque, se foi pelo namorado dela ter morrido e ela acha que se ela se abrir muito, os homens que estão à volta dela vão morrer. Eu não tenho muita certeza, porque a gente pode ver que, embora ela seja muito apaixonada pelo Rio, ela se mostra ali em alguns momentos vulneráveis por ele, né? Ali no começo no primeiro episódio, ela usa a placa de noivado deles. Até ali na terceira parte, quando eles causam todo um assalto para livrar o Rio, né? E ela é a que mais quer que esse plano aconteça para que o Rio seja salvo. E a gente vê como ela age com o professor. Ela tem um certo respeito pelo professor, mas ela também quer controlar ele, uma coisa que a gente percebe que muitas vezes acontece. Quando ela tá com a Nairobi, geralmente ela mostra muita alegria, ela tá sempre em sintonia, até nos momentos que ela vai brigar com a Nairobi, ela é muito mais clara, né? Inclusive, ali na primeira parte, quando ela fala pra Nairobi que ela nunca mais vai ver o filho dela, é uma coisa muito triste, mas assim, ela é muito mais aberta. Com os outros, com os homens principalmente, parece que ela tá sempre pisando em ovos. Em alguns momentos a gente consegue ver a instabilidade da Tóquio, né? A primeira seria essa, com o romance com o Rio, porque basicamente eles ficaram 5 meses trancados nesse lugar, né? Nesse vilarejo, nesse local que eles estavam planejando, e meio que deu a entender que desde o começo eles já estavam ali tendo um contato mais íntimo. A segunda coisa é que ela se mostra muito independente, muito forte. "Ah, eu não quero magoar você, eu não quero perder ninguém, eu não quero machucar ninguém." Só que logo ali na primeira parte, na primeira temporada, a gente vê ela com ciúme de uma adolescente, né? Quando o Rio tem que cuidar da Ellison, ela simplesmente surta. Inclusive, ela beija a adolescente, gente. Isso aí é uma coisa que ninguém fala, mas quando eu vi, eu fiquei assim, eu fiquei chocada, porque ela é uma mulher adulta, a menina é uma adolescente, ela tá ali tensa, claro, ela tá no meio de um assalto, sem falar que várias coisas impulsivas que ela faz atingem outras pessoas, né? Isso é muito claro. Nos 2 assaltos que foram feitos, ela não seguiu o plano. Nenhum dos dois. Ela não seguiu nenhum dos planos ao pé da letra. Inclusive, no primeiro plano que teve, ela quis dar um golpe, numa atitude totalmente desequilibrada de roleta russa com o Berlim, né? Porque ela queria que o Berlim contasse qual que era o plano do professor caso ele fosse pego. O que não faz sentido nenhum, porque se a roleta russa acabasse acertando o Berlim, ela ia ficar com um integrante morto lá dentro, ainda não ia saber o plano. Quando ela volta também para casa da moeda, que ela é solta, ela podia tentar. Eu não sei, gente, mas eu penso assim, ela podia ter tentado fazer outra coisa para ajudar as pessoas que estavam lá dentro. Mas não, ela quis voltar. Tanto que a gente sabe o preço que foi pago, né? Esses que eu citei foi todo da primeira parte, né? Do primeiro assalto à Casa da Moeda. Só que assim, gente, a coisa mais burra que eu acho que a Tóquio fez foi beber para superar quando o Rio termina com ela. Não julgo ela ter se embriagado pelo término, porque isso acontece, sabe? Eu tenho amigos, eu sei como funcionam as coisas. Só que assim, você tá no meio de um negócio que, se você for pego, você vai ser torturado, você vai ser morto, muito provavelmente, depois de tudo que eles tinham feito. Então, ela não estava pensando nos outros, e que a gente sabe o que aconteceu depois, né? E ela teve que superar a embriaguez na base do susto, né, gente? Também o Rio. Meu Deus, que ódio, né, gente? Pra que fazer aquilo? A mulher tava lá e ele faz isso. Aí eu queria deixar meio claro que eu acho que isso que eu tô falando não é spoiler, né? Já que, sei lá, esse que eu tô falando da primeira parte acontece no primeiro capítulo. E essa que o Rio termina com ela, acho que acontece no segundo capítulo da terceira parte, né? Uma coisa que eu me perguntei bastante, eu lembro que na época que eu assisti essa série faz muito tempo, eu tava no ensino médio ainda, gente, eu tinha 16 anos, 17 anos. Eu achava a Tóquio muito louca, muito inconsequente, apesar de eu adorar a personagem dela, ela era muito louca, assim, sabe? Ela é uma mulher sexy e que aguenta o tranco ali de toda esse protagonismo que dão pra ela, realmente. Mas ela é muito louca. Mas o que eu fico me perguntando é, ela é uma protagonista mulher e ela é uma protagonista muito forte.
Será que se fosse um homem fazendo as mesmas coisas que ela, a gente não ia bater palma? Porque eu vejo muitos filmes de ação, o cara é totalmente desequilibrado, ele fica descompensado quando a mulher termina com ele fica doido, ele não tá nem aí pra vida, e a gente fica, nossa, ele tá demonstrando seus sentimentos, né? Mas enfim, eu não quero botar isso em relance, eu só percebi que agora, quando eu assisti alguns episódios de novo, eu olhei pra ela com outros olhos, sim. Apesar dela ser bastante inconsequente, não dá pra negar isso. Ela também carrega esse protagonismo que foi dado pra ela muito bem, gente, muito bem. Na terceira, quarta parte, eu acho que enrola bastante a série. O que podia ter sido resolvido em 5 episódios, demorou 2 temporadas pra serem feitas, né? Inclusive, com todos os personagens que a gente perdeu, né, pelo decorrer da série, que eu acho que eu não vou falar aqui que pode dar spoiler, mas acho que todo mundo já viu, né? Eu acho que essa última temporada que vai sair agora é um grande peso. Por quê? Só que como ela é protagonista, todos os outros personagens orbitam em volta dela, né? E esses outros personagens, eles faziam ela se tornar um personagem melhor. Como o Berlim é muito louco, quando ela toma as atitudes dela, a gente não acha ela tão louca assim, a gente acha ela mais equilibrada. Como o Rio é muito jovem, consequente, quando ela tem as infantilidades dela, a gente não acha ela tão infantil. Como a Nairobi, ela é uma mulher adulta e ela se comporta como uma mulher adulta e ela fala, acorda, né? Ela dá um chacoalhão na Tóquio. Ela tá ali para manter aquele equilíbrio, porque a Tóquio traz a loucura e a Nairobi ela tem essa loucura, mas ela sabe balancear. Então, assim, quando a gente perde alguns personagens, ela pode acabar perdendo muita personalidade sem esses outros integrantes. Bom, eu vi o trailer no próprio perfil da Úrsula, né? Que ela é maravilhosa, inclusive eu sigo ela no Instagram. O trailer ficou impecável. Eu vi que vai ser dividido em 2 partes. Eu acho que essa vai ser a conclusão, mas eu tô com uma expectativa bem alta, porque como eu disse, quando a gente começou a acompanhar essa série, faz 4 anos, né, gente? Ele é totalmente diferente o cenário de séries. Eu acho que, inclusive, foi ali em 2017, 2016, onde teve o maior estouro de séries boas que a gente vê. Porque antes disso nós não tínhamos muitas séries legais, assim, principalmente latinas. E eu confesso que eu fiquei bem receosa ali no começo para assistir La Casa de Papel, mas assim, depois que eu assisti, eu não me arrependi. A terceira e a quarta parte eu achei sim um pouco maçante. Poderia ter menos conflitos banais, porém a primeira temporada eu acho perfeita. Bom, é isso, gente. Essa foi a minha análise da Tóquio, né? Ela não é bem uma análise psicológica falando sobre a Tóquio, é mais conversando mesmo sobre a personagem, né? Porque às vezes a gente vendo, olha, cada ano ali a gente tem uma temporada da série. Quando a gente vai ver de novo, a gente já perdeu o fio da meada de como tá o personagem, né? Então eu acho legal a gente conseguir reviver esse personagem e ver as atitudes dele, como ele cresceu. E sim, gente, a Tóquio cresceu muito desde a primeira parte. Então, assim, agora só resta esperar, né? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, comenta aí embaixo o que você acha que tem que melhorar no vídeo. Mas é isso. Se você quiser me seguir no Instagram, eu agradeço muito, tá ali embaixo. E tchau!